Vou pregar o que o pastor, vou honrar o meu pastor, né? Vou pregar o que o meu pastor pregou, e o nosso pastor, na verdade, nosso pastor Pio Carvalho. Marcos capítulo 7, versículo 31 em diante, diz assim: A seguir Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou o Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele e em seguida cuspiu e tocou a língua do homem. Gente, que coisa estranha, não é verdade? Botou o dedo no ouvido, cuspiu e botou o dedo na língua. É estranho, mas é de Deus, vai lá. Então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro, oh meu Deus, o que é isso? E um profundo suspiro disse, Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele proibia, mais eles falavam. E o povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo e o mudo falar. Amados, até aqui. Amados, que milagre, o milagre em si já é maravilhoso, a história do milagre. Mas essa expressão, que é um ponto interessante nessa última parte do texto, Jesus diz assim, não conte para ninguém. Não fale para ninguém sobre isso. É interessante, é os mistérios, né, que Jesus tem assim. Não conte para ninguém. Fez um milagre tão lindo. Ele fala, não precisa ficar falando para os outros. Mas a Bíblia diz que eles não tinham como, eles falavam. E quanto mais Jesus proibia eles de falar, mais eles falavam. E o texto diz que eles ficaram maravilhados. E diziam, eis que Jesus, tudo que Jesus faz é muito bom. É tremendo, o que esse homem faz é fabuloso, sensacional. Eles ficaram perplexos, admirados sobremaneira. Amados, a pergunta que fazemos aqui nesse texto, e podemos fazer nessa ideia desse admirar-se desses milagres de Jesus, e não só desse, mas de tantos que eles presenciaram. Por que nós ficamos tão maravilhados com os milagres que Jesus faz? Por que nós ficamos tão maravilhados quando algo sobrenatural acontece? Que ficamos maravilhados, poderíamos responder da seguinte forma: nós ficamos maravilhados com um grande milagre, porque para nós isso não é normal. Para nós vermos algo sobrenatural acontecendo, isso não é normal. Ao ponto de você ver um surdo ouvindo e um mudo falando, ou um morto ressuscitando, isso para nós é uma coisa extraordinária, porque não acontece isso. E então, Jesus, às vezes a gente fica, uau! E quando você presencia algo parecido com isso, certamente você vai contar para todo mundo. Você não sabe o que eu vi, você não sabe o que aconteceu, o cara era surdo, está ouvindo, o cara era mudo, está falando. E você vai sair tagarelando, falando, contando, não é fofoca, mas é uma grande admiração do que aconteceu, não é verdade? Todos nós faríamos isso. Agora, o ponto que eu quero chamar a atenção e que nos edificou muito ali, é que aquilo que é extraordinário para você é normal para ele. Aquilo que é extraordinário para você, aquilo que é milagre para você, aquilo que é extraordinário para você, para Jesus é algo natural. Jesus, ele olha para mim e fala assim, mas por que vocês estão tão surpresos? Não é natural uma pessoa ser curada? Não é natural algo desse nível acontecer? É natural. Ou seja, por que é natural? Se é natural para mim, para ele, isso também deveria ser natural para mim. Ou seja, se isso é natural para mim, logo
Amados, eu não tenho dificuldades de entender que quando alguém está doente, quando alguém está aflito, quando alguém está com problema, é natural saber que aquele problema será resolvido. Ou seja, quando você passa por uma circunstância difícil, ou você está acompanhando alguém que está passando por uma situação difícil, você não se desespera, porque para você é natural. Se alguém está com problema, vai acontecer um milagre, vai acontecer o sobrenatural, vai acontecer algo poderoso. Por quê? Porque para ele e para mim é natural milagres acontecerem. Aleluia! Aleluia! É natural. E ele dizia, ele faz tudo muito bem. Ele sempre faz tudo muito bem. Diga assim comigo, meu Deus, o meu Senhor Jesus, tudo que faz é muito bom. Eu quero dizer algo para você. Receba isso. Receba isso. Algo muito bom está acontecendo na sua vida. Algo muito bom está reservado para você. Algo muito maravilhoso está reservado para você. Por quê? Porque para Ele é natural te amar. Para Ele é natural te abençoar. Para Ele é natural fazer milagre na sua vida. Ele é assim. Ele é assim. Por isso, se você está passando, ou alguém está passando por uma situação difícil, meu irmão, antes de qualquer desespero, antes de qualquer tentativa humana de tentar resolver aquilo, saiba, esse problema vai ser solucionado. Queridos, escute o que eu vou falar para você. Se você tomou, está tomando uma atitude humana para resolver algum problema, é porque você desistiu de crer. Porque eu quero dizer algo para você, escute, abra os seus ouvidos. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual o tamanho do seu problema, mas eu tenho uma notícia para dar para você. É natural para Deus, é natural para Jesus trazer a solução para isso que você está passando. Por isso, você não pode abrir mão, você não pode se desesperar, você não pode desistir, porque isso é natural para Ele, e isso deve ser natural para você também. E eu oro para que essas coisas sejam naturais na sua vida. A notícia ruim vem aquela pancada, opa. Mas o Senhor é maior, eu sei que vai dar certo, eu sei que vai funcionar. Meu irmão, é natural para você. Amém? Alguém está aqui ouvindo isso? Aleluia. Nós precisamos dar continuidade a esse padrão. Ou seja, esse natural de Deus é o padrão dele. É o padrão de como as coisas funcionam para Deus. Deus tem um padrão de ser, Deus tem um padrão de agir, e esse padrão é natural resolver problema. Diga comigo, é natural para Deus resolver problema. Logo, os meus problemas já estão solucionados. Eu não sei como, eu não sei de que jeito, mas uma coisa eu sei, a solução já vai chegar. Não se desespere. Não se desespere. O tema do retiro que nós tivemos lá, o tema do retiro dos homens foi: você é o melhor de Deus. Alguém diz amém, aleluia. Diga à pessoa que está do seu lado: você é o melhor de Deus. Eu acho que ela não acreditou, porque nem um sorriso ela deu. Você é o melhor de Deus, diga para ela. Sabe por quê? Falo, não falo. Porque tudo que Deus faz é o melhor. Gente, Deus não faz coisa meia boca. Deus não faz coisa meia boca. Deus sempre faz o melhor. Deus faz o melhor. E isso é o seu padrão. É o seu jeito de ser. Ele é assim.
E se você é o melhor de Deus, eu quero profetizar e declarar: isso é o seu padrão também. Diga assim: assim como o meu Deus faz sempre o melhor, na minha vida também, sempre farei o melhor. Você é o melhor de Deus, significa que você é a obra-prima dele. Agora a pergunta é: o que é o melhor de Deus? O que é o melhor de Deus? O melhor de Deus é Jesus. Você não viu? O melhor de Deus é Jesus. O que é o melhor de Deus? Jesus. O que é o melhor de Deus? O Espírito Santo. E o que esses três fizeram na minha vida e na sua vida? Eles transformaram você à imagem e semelhança de Jesus. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Você agora é o melhor de Deus porque você é igual. Diga: eu sou o melhor de Deus porque eu sou igual a Ele. Você, agora aquela pessoa não acreditou um pouquinho. Eu senti assim uma certa incredulidade. A pessoa, quando você falou para ela que ela é o melhor de Deus, ela não acreditou muito, mas agora fala o seguinte para ela: você é igual a Deus. Oh. Eu não sei se isso aumentou a incredulidade ou... Mas você, eu sei que essa frase é esquisita, você é igual a Deus. Mas você é igual a Deus, porque Deus sempre faz o melhor. Deus não faria você menos que Ele. Deus não faria você menos que Ele. Diga assim comigo: o modelo, o molde no qual eu fui feito é o próprio Deus. Diga para agora para aquela pessoa que você não falou ainda. Fala para outra agora. Fala assim: você é a cara do seu pai. Aleluia. Aleluia. É claro, do Pai Celestial, né? Você é a cara do Pai Celestial. Se eu posso falar cara, fica esquisito mesmo, mas você é. Amados, nós precisamos dar continuidade então a esse padrão, porque nós somos o melhor de Deus. Aos olhos das pessoas, o que vivemos é milagre, mas para nós deve ser natural. Amado, aos olhos das pessoas, as coisas que acontecem na minha vida, na sua vida, é milagre, mas na minha vida é natural. Eu sei que vai acontecer. Isso é padrão na minha vida, é um padrão. E eu quero falar 5 maneiras. O pastor Pio pregou 4, mas como eu tenho um certo... Como eu tenho um certo acesso, eu descobri o 5º ponto. Porque ontem ele pregou só 4, não deu tempo. Porque eu cheguei para ele e falei: pastor, eu vou pregar hoje de manhã. Pastor, por favor, pregue o 5º no meu lugar lá, né? Faça o 5º ponto, eu deixo o senhor pregar no meu lugar. Ele falou: não. Eu só vou contar o 5º para você. Daí ele contou: aleluia. Mas como eu amo vocês, eu vou compartilhar também o 5º ponto com vocês. Aleluia. Aleluia. Primeiro, dentro desse padrão, o primeiro padrão que você tem para ser o melhor de Deus, ser como Ele, viver isso. Primeiro ponto, você precisa pensar como Deus pensa. Precisa pensar como Deus pensa. Você é o padrão. Se é um padrão seguirmos, vivermos o mesmo padrão, você tem que pensar o que Deus pensa. Põe Colossenses 3, por gentileza, versículo 1. Aleluia. Portanto, olha lá o texto. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, aonde Cristo está assentado à direita de Deus. Próximo versículo. Mantenha o pensamento nas coisas do alto
e não nas coisas aqui da terra. Pois vocês morreram, e a sua vida está onde? Escondida com Cristo em Deus. Pensar como Cristo pensa. Se você e eu, se não, mas como nós ressuscitamos com Cristo, nós temos que agora pensar nas coisas lá do alto. Nós temos que deixar de pensar nas coisas da terra, porque Deus pensa a partir do alto. Deus pensa a partir das regiões celestiais. É assim que Deus pensa. Como eu acabei de falar agora, para as pessoas era algo extraordinário os milagres, mas para ele era natural. Por quê? Porque lá na glória, nas alturas, milagre é algo natural. Logo, quando ele tem um problema, ele pensa como o alto. Que é pensar como o alto? Se eu estou passando por um problema, esse problema será resolvido. Ponto final. E você pensa assim. E se você pensa assim, você sente assim. E se você sente assim, você fala assim. E se você fala assim, você se comporta assim. Diga, aquilo que eu penso gera um sentimento. O que eu tenho de sentimento gera uma palavra. E a minha palavra gera atitudes. Pense conforme as coisas do alto. Amados, se eu quero ver o sobrenatural para os homens, mas natural para Deus, nós temos que pensar como Deus pensa. Coloque as coisas da terra em sujeição às coisas do alto. Amados, coloque as coisas da terra em sujeição às coisas do alto. Não faça dos problemas da terra maiores que a solução do alto. Diga assim comigo, por que eu falo para repetir isso para você? Eu fico chateado, o pastor fica mandando eu repetir, né? Amados, é para você não dormir em primeiro lugar, né? Obrigado. E segundo, para você declarar, porque se você declara com a tua boca, as coisas funcionam. A Bíblia é assim. Então diga assim comigo. Diga assim comigo, qualquer problema que aconteça na terra, certamente é menor do que qualquer pensamento que vem do alto. Por isso, queridos, tudo tem solução. Tudo tem solução. Tudo tem uma estratégia. Tudo tem uma solução. Basta você pensar nas coisas que são do alto. O que eles falaram bastante aqui da tal da roda gigante, né? Ele falou, o Luiz falou, o Rafael falou. Essa roda gigante, se eu não me engano, é quase 150 metros de altura. Ela leva meia hora para dar uma volta só. Você entra aqui agora, você vai levar meia hora para chegar de volta aqui. E ela nunca para. Quando ela passa, você tem que dar um pulo para dentro. Ela não para, porque ela é tão grande que se ela parar para você fazer voltar a funcionar um troço daquele tamanho, é muito difícil. Então ela fica constantemente girando. E quando aquela gaiolinha passa, que na verdade cabe 30 pessoas na gaiolinha, então não é uma gaiolinha, mas quando passa aquilo, você dá um pulo. E dá um pulo e já corre para o fundo, né? Porque já vai vir o outro pulando atrás, né? Isso lá em Singapura. E aí aquilo sobe. Quanto? 142? 142 metros de altura, é o ponto mais alto. Equivalente a um prédio de 40 andares. Já imaginou que coisa linda isso? Coisa tremenda? E aí o que acontece? Você dá um pulo. E quando você dá um pulo, aquilo leva você. Se você dá um pulo fora da ponte, o máximo que você alcança é uns 10 centímetros. Alguns mais, né? Mas se você pula lá dentro, aquilo leva você às alturas. E amados, quando você então entra em Cristo, quando você entra no Espírito, Ele te leva às alturas. E você vai pensar conforme Ele pensa. É o texto que eu citei agora há pouco. Os que esperam no Senhor subirão como asas, como águias. Subirão e não se cansarão. Aleluia. Amados, pense nas coisas que são do alto. Por exemplo, né? Deixa eu dar um exemplo aqui. Pensar nas coisas que... pensar na terra impede você de pensar no alto.
Se você fica pensando demais em problemas, em dificuldades, nas coisas daqui da terra, você não conseguirá pensar nas coisas do alto. Se você gastar muito tempo pensando nas coisas aqui da terra, você não consegue pensar nas coisas do alto. Então, eu quero dizer algo para você, meu irmão, você está pensando demais no problema. Eu não sei o que você tem para resolver amanhã ou essa semana, mas deixa eu dizer algo para você, meu irmão, deixa esse problema, não estou dizendo abandone esse problema, deixa esse problema e comece, não pense mais nele, não fique pensando no problema, pense nas coisas do alto, ore em línguas, veja a palavra, comece a ver o que a Bíblia diz. Você se pega, eu e você nos pegamos demais pensando nos problemas, nós nos pegamos demais pensando nas coisas aqui da terra. Eu tenho falado muito aqui sobre orar em línguas na igreja, Deus tem mexido muito comigo nesse assunto. Eu tenho dito para alguns irmãos, mas eu nem escuto mais música no meu carro. Mas eu quando estou sozinho, eu gostava muito de escutar CBN, Band News, mas é só desgraça, só notícia, é só uma notícia tendenciosa, manipulada, uma coisa horrível. Sabe do quê? Eu desligo meu rádio, desligo música, sabe do quê? Eu oro em línguas. Eu vou direto para Curitiba e volto, fico sozinho no carro muitas vezes, e vou indo em línguas, sabe o que acontece? Isso me leva para o alto. Daí você começa a orar em línguas, a alma começa a pensar nos problemas, você começa a pensar no que quer resolver, você está pensando naquilo, e ela te traz para baixo, e o Espírito te leva para cima. A alma traz para baixo, e aí você, meu irmão, suba às alturas. Amém. Amém, não? Amém. Mas você precisa entender isso. Por exemplo, pensar nas coisas que são do alto. Pensar nas coisas que são do alto. Deixa eu abrir, põe para mim um texto, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 3, eu vou entrar nesse tema aqui. Olha só essa história. E Jonatas, isso me chamou muita atenção na mensagem, e Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, uma aliança, pois se tornara o melhor amigo de Davi. E Jonatas tirou o manto que estava vestido e deu a Davi, junto com a sua túnica e até a sua espada, o seu arco e o seu cinturão. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. E isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Amados, quem é Jonatas? Jonatas é o príncipe, é o filho do rei. O filho do rei se tornou muito amigo de Davi, que ainda não era príncipe, não era nada, era apenas agora aqui um general, um comandante de tropas, de exército. Só que o príncipe fez uma amizade, se apegou ao Davi, e eles então, em nome de uma aliança, eles trocaram presentes. E o presente que o príncipe Jonatas deu para Davi foi como o texto diz ali, o seu manto, a sua túnica. Só que, como ele era um príncipe, as roupas naquela época, elas eram feitas de cores básicas. Alguém ter uma túnica de uma cor específica era uma coisa muito cara, muito difícil. Poucas pessoas tinham roupas coloridas, porque ter cor na roupa era um processo muito trabalhoso. E a realeza tinha as cores púrpura como marca de tecido de realeza. Ou seja, quando você via alguém com uma roupa púrpura, você sabia que era um nobre, você sabia que era alguém da realeza. O que acontece? Jonatas pega a sua túnica, provavelmente púrpura, a sua roupa, e coloca em Davi. E quando Davi está andando no seu cavalo, como comandante, quando a tropa via Davi andando, quem que eles estavam vendo? Jonatas. O que Jonatas era? Um príncipe. O que significa isso? Amados, quando você começa a pensar nas coisas do alto, você começa a se vestir como Cristo. E quando as pessoas veem alguém pensando nas coisas do alto, na verdade começam a ver Cristo. Davi, quando estava no seu cavalo, com a sua roupa púrpura, e o exército inimigo estava vindo lá, eles diziam, lá está o príncipe de Israel. E na verdade era, porque Deus separou Davi para ser o rei de Israel. Então Davi, profeticamente, Deus usou o próprio Jonatas
para profeticamente colocar a roupa certa na vida dele. Ou seja, profeticamente ele já estava usando uma roupa que o definia como príncipe. Eu quero dizer algo para você: troque as cores da sua roupa. Entenda que eu estou falando profeticamente. Troque as cores da sua roupa. Troque as cores da roupa da terra e comece a usar as cores da roupa, das roupas do alto. Pense nas coisas do alto. Amado, não se deixe confundir. Você e eu precisamos fazer com que o inimigo olhe para nós e eles percebam que essa pessoa não pensa igual aos demais. Ele pensa diferente. Deixa eu dizer algo para você, escute o que eu vou te falar. Abra o seu ouvido. Amados, você precisa surpreender o diabo. Você precisa causar problema para o diabo. Sabe por quê? Porque o diabo, quando olha para você, ele fala: eu não posso atacá-lo de qualquer forma. Eu não posso agir na vida dele de qualquer forma. Não é qualquer problema que o derruba. Não é qualquer notícia ruim que o abala. Não é qualquer notícia, qualquer dificuldade que o abala. Ele é uma pessoa que pensa diferente. Logo, não dá para lutar com pessoas que pensam diferente. Mas se você pensa como todo mundo pensa, certamente você vai enfrentar as mesmas lutas que todo mundo enfrenta. E certamente será derrotado. O Senhor diz para mim e para você: pense nas coisas do alto. Amados, pense diferente. As pessoas dizem isso A, você diz B. Não porque você é do contra, porque você pensa nas coisas lá do alto. Amém? Você está aqui comigo? Amados, pensar no alto impede você de pensar nos problemas aqui da terra. Tente não pensar. Tente não pensar e você vai ficar pensando cada vez mais. Segundo ponto aqui, para você ter esse padrão de vida, é crer no que Deus fala. Queridos, você e eu precisamos crer no que a Bíblia diz. Creia no que Deus fala. Deus nunca colocou limites em você. Amados, escute o que eu vou falar para você. Deus nunca colocou um limite em você. Você não ouviu isso? Deus nunca colocou um limite em você. Deus não vê limites em você. Eu vou falar de novo. Deus não vê limites em você. Meu irmão, não tenha dificuldade de crer nas coisas que a Bíblia diz. Creia em tudo que está escrito, em tudo que Deus fala. Marcos 9, 23, por favor. Marcos 9, 23, olha que coisa linda esse texto. Se podes, perguntaram para Jesus: o Senhor pode me curar? Jesus responde: se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Pastor, mas tudo mesmo? Quando você pergunta isso, pastor, tudo mesmo? Pronto, já. Diga assim: eu recebo a fé para crer que tudo é possível para a minha vida. Amém? O que nós estamos fazendo juntando aqui? Pensar nas coisas do alto e acreditar no que a Bíblia diz. E Jesus disse, a Bíblia diz: tudo é possível àquele que crê. Aceite isso como verdade, creia nisso. Amados, Deus proveu tudo em abundância. Escute o que eu vou falar. Aprendemos algo muito interessante no retiro. Isso me chamou muita atenção. Amados, quando você recebe algo de presente, uma oferta, por exemplo, um dinheiro, e você olha e você está precisando, né, ganhar, vou pegar o exemplo que o Pio deu lá. Você tem um custo, você tem uma necessidade, um custo de R$5.000. E aí alguma situação te dá R$4.000. Quanto você precisa? Os homens estão quietos aqui, né? Você tem um custo de R$5.000, você ganha R$4.000. Quanto que falta? Matemática, né? Quanto que falta? Você tem um custo de 5, você ganhou 4. Quanto que falta? Ninguém quer falar, não é interessante. Vocês não sabem matemática, não? Não falta nada. Porque aquele que dá os 4,
Vai dar os 1.000. E aí ele ensinou um segredo, eu não sei se eu creio naquilo. E quando você recebe os 4.000 reais, sabe o que significa isso? Isso não é pão. Isso não é para pagar conta. Se você precisa de 5, ganhou 4, esses 4 não é para você pagar conta. É para você ofertar. Porque é semente. E se é semente, você semeia. Semente não come. Por que eu sei que não... Como é que eu sei que é uma semente e não é pão? Porque se fosse pão, alguém daria 5. Ou mais. Tem gente que fala assim, Deus deu uma bênção para mim. Não, Deus te deu uma semente. Agora você pega essa semente, semeia, que daqui a pouco vai vir os 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10. É lógico que isso depende de você pensar nas coisas que são do... Se você pensa nas coisas aqui na terra, eu tenho certeza que você já se escandalizou agora que eu falei. Esse pastor já arranjaram um jeito de ganhar dinheiro. Não, não estou arranjando jeito nenhum, meu irmão. A Bíblia diz que Deus dá semente para quem semeia. E dá o quê? Pão para quem come. Deus dá pão e Deus dá semente. Deus te dá duas coisas. Se te dá semente é para você semear. Se te dá pão é para você comer. Recebeu uma semente? Semeie. Recebeu pão? Coma. Simples assim. Então entenda, amados, que muitas vezes você e eu não temos o que precisamos, não temos o pão para comer. Entenda pão aqui como custo, água, luz, telefone, enfim, tantos custos que temos. Não temos tanto pão porque temos comido a semente. E se comemos a semente, não haverá pão. Mas isso é pensar nas coisas que são do alto. Quero dizer algo para você, meu irmão. Se você não consegue crer no que eu estou falando, meu irmão, não faça. Simplesmente não faça. Eu oro para que Deus te revele isso. Coloque no seu coração. Não vou pedir oferta, não vou fazer isso, mas é um princípio. E se você quiser fazer um teste, deixa eu fazer um desafio para você. Se você ganhar os 4.000 reais, não dê para a igreja. Faz um teste. Eu desafio você. Dê para alguém. Para falar que eu não estou pedindo dinheiro, dê para alguém, oferte para alguém. Aleluia. Você vai ver o milagre. Lembra que eu falei para vocês sobre o padrão? Padrão. Simples assim. Amados, olha só Hebreus capítulo 11, 6. Hebreus 11, 6. Aleluia. 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aquele que o busca. Como é que se agrada a Deus? Crendo. Qual é a única coisa que faz você agradar a Deus? Fé. Qual é a única coisa que faz com que Deus olhe para você e uau, eu me agrado de você. Eu tenho prazer na sua vida. Você me causou agora uma alegria tremenda. Qual é a única coisa? Fé. Por isso, amados, não é o dízimo, não é a oferta, não é frequentar a igreja, não é dar os 4.000. É fé. Se dar o 4.000, vir na igreja, fazer qualquer outra coisa, isso está uma ação de fé. Isso agrada a Deus, amém? Alguém está ouvindo isso, não? Agora coloque Salmo 37, versículo 4. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu... Opa, como é que começa o texto? Deleita-se no Senhor. Eu poderia falar o seguinte: agrada-te do Senhor. Ou, torne-se agradável a Deus. No versículo anterior, que eu falei, como que você se torna agradável a Deus? Quando você tem fé, quando você crê. Então troque lá. Creia no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu.
eu quero declarar algo na sua vida. O padrão de Deus para a tua vida. Deus quer satisfazer desejos teus. E eu vou dizer algo, até mesmo desejos que você nem fala para os outros. Se fosse você, eu recebo isso. Amados, quando Deus vê o Hélio crendo, isso traz tanto prazer para Deus, que Deus olha, puxa, olha o coração do Hélio, tem um desejo, eu vou dar isso para ele. Amados, quando você crê, isso traz algo e faz algo com Deus. Ele crê, ela crê. Aleluia. Amados, que coisa tremenda isso. E o terceiro ponto, terceira característica aqui, confesse a palavra. Confesse a palavra. Mateus 9:20, por gentileza. Confesse a palavra. Olha essa história da mulher do fluxo de sangue. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo com uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Essa mulher, como é que ela foi curada? Porque ela dizia, falava para si mesma. Ela alcançou algo, ela disse assim, ela teve alguma revelação, ela ouviu falar de Jesus, ela viu que Jesus estava passando lá, e ela não somente teve uma ideia, ela teve um pensamento, mas ela também dizia para quem? Dizia para si mesma. O que quer dizer para si mesma? Diga aquilo que você acredita, fale aquilo que você crê, declare aquilo que você crê. Confesse a palavra, eu já preguei isso aqui na igreja. Confessar é concordar com. Confessar não é contar o pecado que você fez de errado. Confessar é concordar com, é uma palavra grega homologueu, é concordar com o que foi dito. Confesse a palavra. Ela dizia para si mesma: se tão somente eu tocar no manto dele, eu serei curado. E aí, põe de volta, por gentileza, o texto. Põe lá o mesmo texto, por gentileza. Põe lá o 22. Tá. E voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha. O quê? A sua fé. A sua fé te curou. O que curou ela? Jesus ou a fé? Jesus disse: a sua fé te curou. Agora, como que a fé se manifestou? Quando ela falava. Jesus viu a fé dela porque ela falava. Diga assim: a minha voz pode ser uma manifestação da minha fé. Amados, faça com que aquilo que você fala seja uma expressão verbal daquilo que você crê. Por isso, meu irmão, pare de falar o que você não crê, e pare de falar coisas, inclusive, que vai dar errado. Pare de falar. Pare de dizer, pare de usar sua boca para amaldiçoar sua própria vida. Pare de falar isso. Deixa eu colocar para o quarto ponto: atitudes de fé. Ali fala uma palavra de fé, confessar a palavra, e atitudes de fé. E agora eu quero colocar uma outra história. Josué capítulo 2, versículo 17. Josué capítulo 2, versículo 17. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento. Está falando com Raabe, a prostituta. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Aqui existe uma mulher que protegeu os espias de Israel. Os espias vieram ali a Jericó. Essa mulher, Raabe, que era uma prostituta, uma meretriz, ela pega esses dois homens, guarda na sua casa, esconde dos soldados, e ela pede para os soldados: por favor, quando vocês entrarem em Jericó, poupe eu e a minha família. E eles falaram: tudo bem.
Eu vou dar para você um pedaço, uma fita, um cordão vermelho, você vai amarrar na janela. Quando o nosso exército chegar em Jericó e ver o cordão vermelho, você e quem estiver dentro da sua casa não será destruído. Amados, o detalhe é o seguinte, essa janela aqui, só um detalhe para chamar a sua atenção. A casa de Raabe era na própria muralha. Você sabe a história de Jericó, a muralha ruiu, mas a casa dela era na muralha. Se a muralha ruiu, só ficou um pedacinho assim, ó. Você consegue imaginar isso? A muralha ruiu e aquele pedacinho que estava a casa da Raabe permaneceu em pé. A única coisa que eles falaram é o seguinte, olha, por favor, fala para o teu pai, para tua mãe, para os teus irmãos, fica dentro da casa. E a hora que Deus derrubou, com o grito do povo, derrubou a muralha, a casa dela permaneceu em pé. Cordão vermelho fala do sangue de Jesus. Cordão vermelho também fala do sangue na porta lá no Egito, lembra? O sangue na porta das casas. O que aconteceu? Uma atitude de fé. Amados, existem momentos na minha vida, na sua vida, que Deus vai te pedir algumas atitudes. Cara, coloca um cordão vermelho. Mas, cara, o que um cordãozinho vermelho, cordão, não estou falando de sangue, um simples cordão vermelho vai fazer? Por exemplo, eu estou dizendo várias vezes aqui hoje, fale para alguém, declare comigo. E tem gente que fica assim, mas fica falando. Atitudes de fé. Atitudes de fé. Deus pede algumas coisas de você e de mim. Aleluia. Quer ver uma coisa? Vou falar de novo. Você que está sofrendo com algum tipo de enfermidade, já fiz isso, vou fazer de novo. Você que está sofrendo qualquer tipo de enfermidade, coloque a mão, se possível for no lugar da enfermidade ou no seu coração, se você não quiser colocar onde está. Pode pôr. Qualquer enfermidade, dor de dente, qualquer coisa. Pronto. Pai, eu quero declarar agora, em nome de Jesus, que essa mão que toca esse corpo físico agora, Senhor, que essa atitude de fé, de colocar a mão ali nesse lugar, eu quero declarar que agora o milagre está acontecendo em nome de Jesus. Já aconteceu, está liberado agora. Conforme a atitude de fé que ele fez agora, de botar a mão aí no seu corpo, nesse local, ou no seu coração, eu quero declarar, já está curado. Segundo a palavra de Deus e segundo a atitude de fé que ele está tendo, ela está tendo agora, em nome de Jesus. Amém? Agora eu quero pedir uma outra atitude de fé. Fique em pé, por gentileza. Se porventura você não podia fazer algum movimento, faça agora. Pode fazer. Veja se está dor aí. Faz o movimento. Aquilo que você não conseguir, doía. Faz o movimento que está. Aquilo que você não podia fazer. Faz. Dor no pescoço, dor no ombro, dor na cabeça. Procura aí. Procura. Mas mexa, você tem que ter atitude, mexe. Dor na coluna, dor não sei lá onde. Mexe o braço, mexe o pé, mexe a cadeira, mexe as cadeiras. Amém? Quem aqui já sente que passou isso? Passou já não? Passou? Está vendo? Passou, por quê? Mas é a sua atitude, é a sua fé, é a sua declaração. Aleluia! Pode sentar, por gentileza. E agora tem uma outra atitude, vai fazer o exame. Se você não tem como comprovar agora, vai fazer o exame. Eu vou fazer esse exame agora, porque eu creio que eu fui curado. Ou se você não podia ver onde tinha que ver, chega em casa, lá na sua casa, vai lá e vê. Que aqui não dá para ver algumas coisas, então vai lá e vê. Você vai ver a cura. Atitudes de fé. Foi um grande general chamado Naamã, um grande comandante, foi lá na casa de Eliseu e falou assim, leproso.
E ele falou, vim aqui para você me curar. E ele falou, faz o seguinte, Deus, o profeta nem quis atender ele, mandou recado. Vai lá e diga para o cara, dá 7 banhos no Rio Jordão. Nem atendeu o homem importante. E aí chegou lá, é o seguinte, o profeta mandou você só mergulhar 7 vezes que você vai ser curado. O cara olhou bem e falou, mas que é isso? O cara nem veio me atender, me manda dar um banho nesse riozinho furreca aqui. Aí um cara lá dele, que caminhava com ele, disse, cara, se ele te pedisse um troço difícil, você não ia fazer? Eu ia. Então, se ele está te pedindo uma coisa tão fácil, que é dar 7 mergulhos no rio, você não vai fazer? Meu irmão, saiba que Deus vai desafiar muitas vezes você a ter algumas atitudes. Por exemplo, fale. Muitas vezes Deus vai dizer para você, cara, dá uma corrida. Faça tal coisa. Não tenha medo, meu irmão, seja obediente. Faça alguma coisa, diga alguma coisa, faça tal movimento, dê alguma coisa, presenteie alguma coisa. Sempre atrás eu tinha um casal que foi nossas ovelhas em Curitiba. Eu tive o privilégio de fazer o casamento deles. E ela estava com o seu estômago completamente tomado pelo câncer. E ela teria que tirar o estômago fora. O estômago inteiro. E aí, entraram em contato com a gente e tal. Eu fui fazer uma visita. E no dia lá, o Espírito Santo me disse, pede para ela tomar um copo d'água. E eu cheguei para ela, vai lá e pega um copo d'água lá. E eu peguei um copo d'água e disse para ela, querida, toma esse copo d'água. A hora que essa água encostar no teu estômago, o câncer vai embora. Por que eu fiz isso? Vou ter que fazer agora toda vez que acontecer isso? Não, o Espírito Santo na hora mandou. Tem uma atitude. Ah, mas para já, né? Pegaram o copão lá da água, tomou. Eu não lembro direito, mas se eu não me engano, era no outro dia ou alguns dias depois. Abriu o estômago, abriu a barriga. O médico vasculhou o estômago inteiro. Ele abriu, inclusive ele fez cortes dentro do estômago para ver se o câncer não tinha escondido dentro das paredes. Não achou nada. Atitudes. Amém? Vocês estão aqui comigo? Aleluia. A própria atitude da mulher, a mulher disse, se tão somente eu tocar. Queridos, não era tão simples para essa mulher tocar Jesus. Porque naquela época, uma mulher menstruada, ela tinha que ficar 7 dias afastada de todo mundo. Se uma mulher sentasse menstruada numa cadeira, essa cadeira tinha que ser afastada, ninguém podia sentar na cadeira. Não podia nem sentar na cadeira, não podia dormir na mesma cama, tinha que tirar os lençóis, tinha que tirar os cobertores, não podia passar perto de uma mulher com fluxo de sangue. Essa mulher tinha constantemente uma menstruação. E ela disse assim, eu vou enfrentar a multidão. Mas para enfrentar a multidão, ela tocou muita gente. Ela encostou em muita gente. E se alguém soubesse que ela estava passando... Imagine se um dos médicos que atendeu ela, visse ela lá tocando o povo. Essa mulher, ela é impura, ela tem um fluxo de sangue, e ela por própria vontade, está encostando nas pessoas. Ela é digna de apedrejamento. Naquela época. E a Bíblia diz, se eu tão somente... E por que você acha que ela escolheu a orla do vestido e não a parte de cima? Por que ela escolheu a parte lá mais baixa da roupa e não a parte mais em cima da roupa? Porque lá embaixo ninguém vai ver, está todo mundo olhando para cima. Era uma forma dela se esconder da multidão, correndo o risco de levar uns pisão ainda. Mas a hora que ela tocou no vestido de Jesus, na beiradinha do vestido, o milagre aconteceu. Falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Amados, eu creio que para algumas mulheres, não sei se todas, mas algumas mulheres aqui, ou uma mulher aqui, só o fato de você ir no retiro vai desencadear algo na sua vida. E é por isso que você está tendo dificuldade para ir e nem vontade você está tendo. E eu creio, eu estou falando talvez para uma ou duas mulheres aqui, que algo vai acontecer poderosamente na sua vida.
você vai mudar circunstâncias com atitudes baseadas em fé. E aí o quinto ponto. O quinto ponto é testemunhe. Para você viver o padrão de Deus. Vamos recapitular um pouquinho, não? Para você viver o padrão de Deus, você tem que pensar como Deus pensa, depois crer no que Deus fala, depois confessar a palavra, depois atitudes de fé e, por último, testemunho. Coloca para mim, por gentileza, Números 13, 25. Números 13, a partir do versículo 25. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão do reconhecimento daquela terra. E eles então retornaram a Moisés e Arão. Então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz. E no deserto de Parã, aonde prestaram relatório. E eles e a toda a comunidade de Israel. Eles foram espionar a terra, estão voltando, trazendo o relatório do que viram. Eles mostraram os frutos da terra, olha lá, mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, a qual você nos enviou, aonde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Realmente mana leite e mel, tem até fruto. Mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos os descendentes de Enaquim, que são os gigantes. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto do rio ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes e os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos o quê? Gafanhotos, e nós a eles, a nós e a eles. Tem mais um não? Acabou. Olha lá. Amados, 12 pessoas vão para espionar a terra, 10 voltam dizendo: realmente a terra é boa, realmente a terra é produtiva, só que os empecilhos que lá tem nos destruirão. E aí 2 deles, Josué e Calebe, mas aqui Calebe se levanta e diz: não, nós vamos conquistar essa terra. O que é aqui testemunhar? Queridos, testemunhe as coisas que você crê. Testemunhar é: diga as coisas que você conhece, fala as coisas que você crê. O texto diz que esses 10 contaminaram toda a comunidade de Israel e todo o povo passou a ter medo. Quero dizer algo para você, meu irmão. Você, com a sua reclamação, você contamina os outros. Você, quando não testemunha, mas você simplesmente diz o que você está vendo, meu irmão, você gera medo nas pessoas, você traz medo, você traz peso nos processos, as coisas ficam mais difíceis. Amados, o que ele estava vendo era basicamente verdade? Era. Tinha gigante? Tinha mesmo gigantes. Tinha os jebuseus, os amorreus, os povos difíceis? Tinham. Esses caras iam entregar a terra de graça? Não. Mas o fato deles apenas
testemunhar das circunstâncias negativas e não testemunhar daquilo que você crê. E testemunhar aqui, amados, testemunhar é você testemunhar de algo que aconteceu. Sim ou não? Eu sou testemunha de algo que aconteceu. Só que essas vitórias não tinham acontecido ainda. O que é você ser uma testemunha? É você ser aquela pessoa que você vê que a vitória já está definida. Quando você está declarando a sua fé, você também está testemunhando. Eu sei que a vitória já é nossa. E amados, conte para as pessoas. Noticiem para as pessoas. Amados, tem gente... Fala ou não fala? É meio difícil como falar, mas eu vou falar. Tem gente que não está indo no retiro das mulheres porque ouviu outra mulher. Ou ouviu o seu marido. Eu não vou no retiro não, sabe que é sempre a mesma coisa, não. Aí aquela que queria ir, você prejudicou a sua irmã. Se você não crê, se você não quer, não atrapalhe os outros. Mas você quer um álibi para que você depois, quando todo mundo voltar aleluiado aqui, mas eu tenho uma outra boba aqui que não foi também, né? Mais duas bobas. As duas bobonas. Meu irmão, seja daqueles que falam daquilo que crê. Tem uma palavra positiva. Declare fé, vai dar certo, vai funcionar. Sim, a batalha é grande, o exército é forte, o inimigo é poderoso, o inimigo tem força, mas nós somos maiores. Olha o que eles falaram. Nós somos como gafanhoto diante desse inimigo. Nós não somos ninguém. E como aprendemos no nosso retiro? Você é o melhor de Deus. Existe gigante? Sim, mas você é o melhor de Deus. Existem grandes enfermidades, mas você é o melhor de Deus. O Brasil está passando uma crise financeira, mas você é o melhor de Deus. O seu filho está tendo alguns problemas de comportamento, mas você é o melhor de Deus. Declare palavras de bênção sobre o seu filho. Declare palavras de bênção sobre a sua esposa. Declare palavras de bênção sobre o seu marido. Declare palavras de bênção sobre o seu trabalho. Amados, você realmente ganha pouco, mas você é o melhor dessa terra. Você é o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus. E o melhor de Deus trabalha na empresa que você trabalha. O melhor de Deus é casado com você. O melhor de Deus é casada com você. O melhor de Deus é o seu filho. O melhor de Deus é a sua filha. Mil cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, diz a palavra de Deus, porque você é o melhor de Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos aplaudir a Ele.